Oi, Mariana, tudo bom? E aí, como é que você tá? Espero que você esteja bem. Recebi aqui o seu e-mail, né? Cheguei na sua vez, né? Eu vou botando uma sequencinha, uma lista de pessoas aí para ir dando feedback e tal. E aí vou falar um pouquinho do trabalho que você mandou para mim e um pouquinho mais geral aí do seu portfólio, beleza? Então, eu abri aqui o seu ArtStation e pelo que eu vi aqui, né, que tem de material que você tem aqui, as coisas recentes são todas ilustrações, né? E aqui um pouco mais antigo tem algumas coisas de concept. Uma coisa que eu percebo assim logo de cara, e eu vou usar esse aqui de exemplo, é que me parece que o seu desenho tá bem mais na frente. Ai, meu Deus, sumiu. Tá bem mais avançado do que a sua pintura. Então me parece que você desenhou bastante aí na sua vida, praticou bastante desenho, né? E que você tá começando a pintar mais recentemente, né? Essa coisa de estudar essa pintura mais de ilustração de jogos que a gente tem na cabeça aí, né? Porque quando eu olho aqui o desenho, putz, é muito forte, cara, é muito legal mesmo. Parabéns, gosto demais. Acho que o seu traço de linha tem muito potencial. E até a parte de conceitualizar, pensar nas ideinhas e nas coisas, nos elementos. Acho que tem bastante coisa legal aí. Tá vendo? Até quando você faz essa cor mais. Uma cor meio de. Parece um anime, né? Uma coisa mais simples, mais chapada. Mas essa cor tá muito linda. É, fica bem interessante, fica bem legal. E quando você vai pra pintura, dá pra perceber que ainda falta, assim, sedimentar algumas coisinhas de fundamentos, né? Até no seu e-mail, você menciona que você está tendo dificuldade, né, de chegar naquelas soluções que a gente vê numas splashes do League of Legends, né? Essa finalização, esse polimento. E aí você comenta que você acha que acaba ficando lavado, né? Que você não tem esse polimento. E eu concordo, acho que é uma boa avaliação aí de onde você está nesse momento. E lógico, é normal, né? Se você passou a maior parte aí da sua vida desenhando na linha, fazendo aquela cor mais chapadinha de quadrinhos, talvez, alguma coisa assim. E agora você está indo para tentar uma coisa mais renderizada, uma simulação do tridimensional. É normal que a gente bata a cabeça um pouquinho. É um pouco análogo e parecido com o meu histórico de estudar desenho, né? Eu demorei bastante para começar a mexer com pintura. Eu fui começar a tentar pintar mais tridimensional mesmo, sei lá, eu já estava com chegando perto dos 30. E eu sempre desenhava muito, né, com linha, queria fazer quadrinho, então era muito forte isso no meu trabalho. Então, o meu trabalho de desenho sempre teve um pouquinho na frente do meu trabalho de pintura e eu acho que ainda continua. Mas bora, né? Bora estudar. Então vamos lá. Eu percebo aqui, ó, no geral, que dá um pouquinho de dificuldade de ler as coisas. Eu acho que isso se replica um pouco na arte que você me mandou e que eu já vou mostrar e que você pediu um feedback mais específico, né? Que as coisas elas estão sendo renderizadas mais isoladamente. Então parece que você vai na camiseta e aí você renderiza a camiseta. Só que quando você considera o contexto total, ela às vezes tem muito contraste, né? Então ela você acaba quebrando a silhueta dela, e aí não contribui para a leitura e isso não reflete uma iluminação mais ambientada, digamos assim. Eu não vou falar realista, mas em algum sentido é realista, né? É você tentar emular o comportamento da luz na natureza. Você pode estilizar, você pode exagerar o comportamento da luz. Então, tem sombra de oclusão, eu vou fazer muita sombra de oclusão. Tem sombra projetada, eu vou fazer ela bem forte, eu vou fazer ela mais forte do que na natureza. Ou eu vou roubar um pouquinho aqui e ali. Mas assim, você ter dentro do seu processo esse planejamento de onde você parte lá no começo na linha da cor local dos objetos, né? E você vem construindo isso de maneira coordenada no processo. Então você vem
desde a cor local, adicionando a forma, a sombra própria dos objetos, né? A sombra de volume dos objetos. E depois você vai adicionar, de repente, uma sombra projetada da sua luz principal, né? Você vai iluminar as áreas de luz principal. De repente você vai ter uma luz secundária, você vai iluminar as áreas da luz secundária. De repente você tem objetos um próximo do outro e você quer criar uma luz rebatida, né, para integrar esses objetos. Você vai colocar essa luz rebatida, né? Então você vai entender quais são esses fundamentos, né, de iluminação e você vai colocar eles um a um dentro da sua cena. O que eu acho que você está fazendo agora é sair pintando tudo. É o que me parece quando eu olho as últimas pinturas que você fez, né? Tanto essa que está agora na tela, quanto, né? Vamos lá, essa aqui que você me mandou. Então, assim, para o seu portfólio, vamos pensar assim de maneira bem prática. Para o seu portfólio, se você quer, de repente, ter um portfólio que tente comprar aí uns trabalhos para você, eu acho que você pode focar no seu forte, que é desenho, e ter mais material de concept art mais recente. Porque eu vi que tem alguns, mas eles são de, sei lá, 3 anos atrás. Então, assim, faz uns projetos de concept mais recentes. Não pinta, faz na linha, de repente só uma cor base, para a linha e a ideia serem o foco. Eu acho que isso seria uma boa adição para o seu portfólio nesse momento. Porque para estudar e melhorar as ilustrações, né, as splashes e tudo mais, vai um tempo, né? Você vai ter que dar esse tempo para você mesma. E é bom não ir com muito atropelo, assim, para você também não se frustrar. Vai com calma. Então, o seu portfólio vai representar hoje o que você faz melhor hoje, né? Que é a sua linha, o seu traço, as suas ideias conceituais. E, lógico, vamos continuar estudando, e aí, de repente, uma hora você vai colocando essas ilustras mais renderizadas. Mas eu acho que colocar essas ilustras enquanto elas não tiverem com acabamento no ponto de trabalho, no seu portfólio, só vai tirar a atenção da coisa mais legal que você tem. Beleza? Isso é uma dica, assim, para você ajustar seu portfólio agora. E o ArtStation, ele te permite que você esconda umas coisas, você não precisa nem tirar. Então, assim, vou mandar para alguém, você pode mandar selecionado, você pode fazer um grupinho ali de ilustras, mas para ser o seu portfólio que mostra o seu melhor nesse momento, tá? Independente do que você está estudando daqui para frente. Beleza? Então vamos lá. Você me mandou essa imagem aqui. A ideia, pelo que você me disse, era ser algo com cara de splash. Então é uma imagem que está apresentando uma personagem numa cena de ação dinâmica, né? Essa é a ideia. E beleza. E aí você colocou esse ângulo holandês, né? O Dutch angle, que é essa inclinação. Eu demorei bastante para entender o primeiro plano. Então eu fico olhando para ela. Eu botei preto e branco, tá colorido, mas eu dei um Ctrl Y aqui pra gente conseguir tentar ler a imagem só nos valores. Consigo ver ela, né? Ela tá bem separadinha ali, porque o céu, né, dá aquela silhuetada legal. Mas, em termos de leitura, o primeiro plano ficou bem confuso. Eu demorei bastante para entender. Mas fiz um esforço aqui, e aí eu fiquei com a impressão de que ela usa essa espada, essa que é meio de osso, parece uma coisa meio assim, e que ela usou para atacar esse bicho, que é uma cobra, sei lá, um monstro que tá ali na frente. E aí ela tá nesse momento em que ela conseguiu derrotar esse monstro. Então, esse foi o que eu consegui entender da sua imagem, beleza? Então eu trabalhei pensando que esse era o briefing. Vamos lá. Eu acho que assim, o primeiro plano você tem. É legal você redesenhar, tá? Isso aí seria tentar entender isso lá atrás, lá na parte do desenho. Já partir do princípio que o close está muito próximo, tá faltando intermediários entre esse close e ela, para que dê essa sensação de distância entre eles, e para que você possa compreender que animal é esse. É só um tentáculo de um bicho? É realmente uma cobra? E essa arma, ela é uma espada pro outro lado? Ou ela é só esse objeto meio tipo um bumerangue afiado, alguma coisa assim? Né? Então ficou difícil de entender
e me traz mais perguntas do que respostas. Então, acho que isso são coisas que você poderia voltar no desenho. Nesse caso, tô dizendo voltar, ó, mas você não precisa mexer nessa peça, tá? Eu até, tudo que eu vou falar aqui, você começa do zero, próxima peça, pensa em tudo isso quando você estiver fazendo, principalmente na etapa do desenho. Então, eu tem um negócio que eu tinha feito aqui, é isso? Aqui. Que também é um pouquinho de questão de anatomia. O que eu percebi nas suas outras pinturas me parece que a anatomia está melhor resolvida na linha, e a hora que você começa a pintar, porque acho que deve ser um grande desafio para você pintar e renderizar, você perde um pouquinho da qualidade da estrutura que você tinha, tá? Então eu acho que nesse caso o jeito que ela tá pisando nesse pé de trás, é, a posição dos ombros, a cabeça tá muito enterrada, né? A gente não consegue sentir que ali tem um pescoço. Então eu acho que teria que ter um trabalho um pouquinho maior de construir essa anatomia bem construidinha, para que na hora que você vai pintar, você entenda bem. é, Você entenda bem quais são as formas primitivas, né? Para poder renderizar isso, né? Isso aqui é um cilindro, é. Então, como é que é a luz no cilindro? Ah, ela bate aqui forte e depois ela vai decaindo, né? É assim que é um cilindro, né? E aqui? Ah, aqui tem uma sombra da árvore, então aqui fica escuro. Então só tem esse recorte. E aí esse degradê. Ah, e o torso, né? Como é que é? Aqui tem uma mudança da normal, né? Então aqui talvez normalmente está virado para cima, aqui tem vindo mais luz ambiente, então essa parte talvez estivesse mais clara do que essa, né? Se você entender, aqui também é um cilindro, né? Aqui também é meio que um cone cortado. Tudo isso, aqui do lado do rosto normalmente tem um plano, você tinha feito o rosto bem de frente, né? Mas eu acho que dá para ter um pouco mais de expressividade, tirar essa simetria do rosto, né? Ter esse planinho aqui onde vai estar incidindo a luz, porque está mais virado para onde está vindo essa luz que incide na perna, né? Aqui no peito também. É, e isso, então volta lá e planeja bem todos esses planos. E sempre, cara, esse é um exercício muito legal, né? Tentar imaginar quais são as formas primitivas que você vai usar, né? Então aqui, por exemplo, ó, você tem esse, mas o joelho, ele meio que dá uma projetadinha aqui, né? E aqui você vai ter outro cilindro, só que aí eles interagem e normalmente o que acontece é que dá uma amassadinha e faz assim, né? Se você precisar, você pode fazer a pose e tirar uma foto, ó. Isso é algo que dentro, se você for ver esses caras que trabalham com splash, trabalham para Magic, é muito comum eles fazerem fotos de referência, tá? Muito comum para tirar dúvida de posicionamento, da pose deixar uma pose mais natural, mais dinâmica, né? Então, isso é bem comum. E eu acho que é legal você criar esse hábito de buscar referência, é, não aceitar dúvida, porque é fácil a gente ficar com preguiça, aceita que eu não sei direito como é essa pose, como que é o joelho de frente, né? Vamos ver aqui. Então a perna tá dobrada, ela tá pisando no pé. Como que o joelho fica nessa pose? Eu não acho que ele ia estar tão apontado para o chão. Eu acho que você estaria vendo um pouquinho da face da frente do joelho, tá? Por isso que eu trouxe isso na hora que eu fiz o desenho. É, não fica com a dúvida e aceita e continua em frente. Tira a dúvida. Vai atrás, procura um monte de foto na internet, tira foto sua, tira foto do seu irmão, da sua irmã, da sua mãe. Não desiste e aceita a dúvida.
em anatomia, nunca. Sempre vai até você entender realmente o que está acontecendo, tá? E aí você vai ver que a hora que você tiver todo esse entendimento, vai facilitar muito quando você precisar renderizar esses objetos para que eles tenham uma simulação de tridimensionalidade, para que eles estejam bem integrados nesse ambiente, certo? A luz do ambiente, ela tem que estar afetando todos os objetos, inclusive a pessoa. Então, se não tiver consistente, se você não entender direito o que é aquela forma, como a luz incide naquela forma, se estiver meio nebuloso, você vai fazer um degradê ali, vai largar a mão e aí vai ficar flat, né? Então, uma coisa que você pode ver em referência de splash é que sempre tem um entendimento muito bom das formas do que está sendo pintado, e qual é a forma primitiva mais próxima daquilo que está sendo pintado, e, e, e aquilo pintado com muito deliberado, né? Sempre muito consciente de qual é a volumetria, a topologia que eu estou tentando representar com aquela cor, aquela luz e sombra que eu estou criando no meu 2D ali, né? Então essa é uma dica e que eu acabei mexendo depois na versão pintada que eu fiz e que eu vou mostrar, mas é isso. O que mais? Aqui, por exemplo, olha que engraçado. Tem uma área escura aqui embaixo dela, né? Eu não consegui entender direito de onde surgiu essa área escura, né? Tipo, porque se esse verdinho tá vindo aqui por trás dela, ele estaria aqui atrás dela, né? Não tem por que aqui ter uma área super escura. Porque aqui eu não tenho assim uma luz de frente para ter realmente uma sombra projetada dela certinha, né? Tá tudo meio difuso. Então eu acho que assim, essa cor do fundo ela tem que meio que estar por trás dela. E aí, lógico, você vai depois calcular, porque parece que tem um pouco de um dappled light, é uma luz, eu não sei como é o nome disso em português, mas quando a luz transpassa pelas folhas das árvores e ela forma esses espacinhos, né, onde ela bate no meio de uma floresta, então tem algumas partes dela onde a gente vê que está incidindo luz. E aí você quer fazer uma sombra projetada no chão, beleza, mas tem que ser muito consistente. E aqui ficou parecendo só que tem algo atrás dela, né? Não ficou, não vendeu como uma sombra dela. E aí tá atrapalhando bastante da gente entender a posição geral dela. Outra coisa que eu percebi é a renderização de folhagem. Eu acho que você está indo direto para a textura. Mas eu acho que no começo, principalmente essa folhagem que é lá atrás, você tem que acertar o valor tonal principal daquela área, tá? Com uma cor blocada, uma cor só. E depois, lá para frente, quando você tiver todo o contexto, você pode voltar lá e fazer isso que a gente chama de broken color, né? Cores quebradas, que é você pegar uma cor e aí você pegar a vizinha dela pertinho de matizes diferentes, sem alterar muito a luminosidade, né? Então você faz esse broken color, você muda o matiz sem mudar muito a luminosidade, e aí fica essa coisa meio iridescente, bem vibrante, né? Que é interessante, que tá nesse fundo que você fez, e que é legal, mas eu acho que talvez você tenha feito antes de acertar mesmo os planos, né? Qual é o valor tonal dominante em cada plano, e como que você vai usar isso para contar essa história de que tem uma coisa bem aqui na frente, tem uma coisa no meio, tem uma coisa atrás e tem uma coisa lá no fundão, né? Que é a nuvem, essas árvores lá do fundo e tudo mais. E acabou criando um ruído, né? Aqui do lado direito também tá muito ruidoso, não tá condizente com a estilização da pintura do resto. Então isso é importante também. Tem várias maneiras, né, de renderizar um tufo de folhas ali, e você vai ter que achar uma que conviva bem com o resto da estilização. Por exemplo, o cabelinho dela que você pintou, ele é meio blocadão, ele não tá super detalhado, com muitos fios e tal. Ele tá mais estilizado. Então, eu acho que
a folhagem, as nuvens, eu acho que tudo tem que estar um pouco mais próximo desse nível de estilização que você chegou para personagem, tá? Ou você realmente pegar uma foto, uma referência com uma fisionomia certinha de alguém específico que não seja estilizado, que aí é o caminho mais do Magic, né? Ter bem a fisionomia de algum ser humano mesmo, pode ser alguém que você conheça, você. E aí aquilo vai integrar com o cenário pintado de uma maneira um pouquinho mais naturalista, mais detalhada e tudo mais, com mais renderizado de um jeito meio real, assim. Mas eu acho que no momento, esses ruídos que você criou na textura, eles estão brigando por atenção e não estão combinando com a personagem principal. Outra coisa que você fala da cor de estar lavado, concordo. É legal que se você já sentiu que está lavado, é o primeiro passo para você corrigir, né? Então vamos trazer mais um pouquinho mais de cor local para as coisas. Quando eu falo cor local, a gente fala a banana é amarela, o abacate é verde. Essa é a cor local, né, da coisa. É a cor. Se você botar numa luz branca, qual é a cor que você vê naquele objeto? Essa é a cor local. E eu tô achando que as coisas perderam um pouco a cor local. Tá tudo muito acinzentado. E tem artistas que trabalham desse jeito, né? Eles vivem nesse mundo acinzentado, sei lá, o Jablonski. Tem uma galera que usa isso. Mas Splash, cara, Splash é cor, é vibração, é energia. Então eu acho que você tá certa em querer trazer um pouco disso, né, para sua imagem. Então vamos lá, vamos trazer essa cor. Então vamos lá, controlar os valores, simplificar texturas, planejar muito bem a anatomia antes de começar a pintar, é, pintar melhor o cenário antes de você pôr o boneco. Me parece que o cenário está pintado meio em volta dela e eu acho que ele tinha que funcionar mesmo sem ela, né? Porque senão ele fica meio contornando, né? Não sei, ele não vive por si só, parece. Vamos lá, é isso. Então vamos voltar aqui pro colorido, né? Tá aqui aberto aqui na coisa. Dá pra ver realmente que as árvores elas estão muito acinzentadas, elas não têm variação de matiz. Isso é um negócio que é interessante, que os elementos, às vezes um tronco de árvore, ele tem tonalidades de cor diferente ali no tronco. Não é nem diferença entre luz e sombra, é variação tonal mesmo, né? E o chão e as coisas, né? E tudo. Mesmo esse negócio de osso aqui, ele poderia ter mais variação tonal. Beleza? Vamos lá. Então eu vou colocar a pintura, o paintover que eu fiz, e aí eu vou comentar um pouquinho no que eu fui trocando. Então aqui, ó, se você olhar, vamos olhar primeiro o cinza, né? Então, você tá vendo que tem uma separação maior dos planos, que as coisas estão mais claramente em pontos diferentes desse espaço que é dentro da minha pintura, né? O espaço 3D da pintura. Então, lógico, eu utilizei aqui, vou até tirar, tá? Que eu usei um recurso muito comum em Splash, que é o desfoque de lente, que é bem mais fácil fazer se você tiver tudo separadinho. Mas vamos dizer que eu não tenho esse recurso, tá? Por exemplo, no Magic eles não usam desfoque de lente, é uma decisão de direção de arte. É, ainda assim, eu consigo ver que tem aqui do lado direito um elemento de primeiro plano, tem ela, tem uma árvore logo atrás, e lá atrás tem mais uma árvore, tem lá atrás não, tem a nuvem, tem as pequenas, essa copa de árvore grande ali no horizonte, e o chão continua reto, né? Atrás dela. Tá vendo? Você consegue ver que o chão continua para trás. Não tem um negócio que quebra a silhueta dela, né? Então ajuda a dar essa leveza. Até uma leveza, porque, mano, uma ninja, né? Ela tá lá sendo super ninja. Então ela, uou, tem uma pose leve, né? Tá na ponta do pé ali, tipo, qualquer momento eu posso pular para cima da cobra e plau. Né? Então acho que isso é uma coisa que você tem que começar a pensar, tipo, controlar os valores para que os elementos eles tenham uma leitura, né? Os elementos assim, tipo a personagem,
ela tem uma leitura. A árvore, ela tem uma leitura, né? Por exemplo, esse elemento aqui, que é uma outra árvore, está super escuro, né? Ele tá flat, parece que ele tá recortado em cima da cena. Eu até acho que não teria ele lá, né? Porque eu acabei ocupando aqui com uma outra coisa. Então, voltando para a cor, é, o que que eu fiz? Primeiro eu repintei ela, desculpa, ela acabou ficando com o rosto meio diferente, mas enfim, aí você pintaria correto, né, e tal. Eu tentei dar um pescocinho para ela, que eu acho que isso estava problema de anatomia, né? Até aqui, né? Eu tinha desenhado, eu fiz em cima do que você pintou, né? Mas eu planejei antes um pouco o que que eu queria. E aí, várias coisas que eu acho que, por exemplo, aqui, esse joelho, né? Eu fiz aquilo que eu falei pra você. Eu coloquei essa face da frente, eu coloquei essa tensão que acontece entre o final da coxa ali e a batata da perna, quando você se apoia em cima de um pé, né? Eu coloquei os elementos voando pro mesmo lado, porque, mano, ela tá no meio da selva lá lutando. Então, assim, tanto se fosse um vento quanto se fosse o movimento dela, as coisas voariam pro mesmo lado. Certo? Então, se ela tá vindo correndo e ela parou rápido e o cabelo tá vindo pela inércia atrás, a faixinha da cintura dela faria a mesma coisa, né? Então, eu acho que quando você está contando essa história, os elementos todos têm que estar se reforçando, né? Dentro do naturalismo da cena. Você tem que contar uma história e reforçar essa história com todos os elementos. Tá ventando, não tá ventando? Tá ventando? Tá voando folhinha, né? Eu pus até pouco. Nem sou tão boa de efeitos assim. Tem uma galera que é Splash que é super boa de effects e tal. Aí aqui, ó, a árvore do fundo. Cara, eu nem procurei referência, tá? Eu fiz meio que porque eu já tive que fazer isso várias vezes, mas assim, líquens, né? As árvores sempre têm uns líquens. Tem umas trepadeiras subindo. Aí vai depender da árvore que você quer, mas aí você vai buscar, né? Pô, é uma floresta mais temperada, é uma floresta tropical. Busca uma ref lá. Ah, tem uma bromélia crescendo aqui em cima da árvore. Na base da árvore sempre tem umas mudinhas tentando crescer também, umas folhagens. Construir isso aí, né? E o lance de mostrar um pouquinho aqui a linha do horizonte e o chão continuando atrás dela cria uma profundidade, né, para essa cena. Então o chão continua até lá longeão lá que a gente tá vendo o seu fundo, né, que eu dei uma simplificada nele e aquilo que você falou, né, vamos voltar a cor, vamos voltar. Cara, como é que põe cor? Põe cor, pondo cor. Teve algumas áreas, como as árvores, que eu só selecionei rapidão, assim, ó, com o laço tool mesmo, e estourei a saturação. Tipo, parece. Não, mas não pode ser só isso. Mas às vezes é só isso. É, aqui, né, eu acho que quando o bagulho vai pra longe, às vezes você tava indo muito para um cinza, né? E eu acho que você pode contaminar um pouquinho mais com esse azul do céu, né? Ir para um violetinha. Sempre tenta dar ali uma corzinha, sabe, nas coisas, já que você quer esse visual de splash e tudo mais. Aí, assim, tomei umas decisões aqui de história, né? Como eu tava falando pra você, dessa cobra que eu não tinha conseguido entender muito bem. Na minha cabeça, ela usa esses bagulho de osso aqui e ela tem vários. Então, ela espetou um aqui, ela espetou um aqui, então tá sangrando. Outra coisa também, né? O bagulho tá enfiado ali e não tem uma gota de sangue. Pô, pode ter um sangue roxo, um sangue verde, ou um sangue vermelho mesmo, alguma coisa, mas ela tá vencendo aí esse monstro, né? E ela tá segurando um, porque aí eu crio a conexão dessa historinha, certo? Ela tá usando essas espadas que ela tem, que são várias, e ela já conseguiu dar umas espadadas, mas ela ainda tá com uma na mão e ela vai metelhar na cobra ali. E a cobra, na minha historinha, ainda tá viva, ela ainda tá morta, mas passando bem. É, e aí, se você colocar um pedacinho da cabeça dela aqui e um pouquinho mais dela se contorcendo pela cena, de repente fica mais entendível quem é esse monstro, né? Então, acho que vale fazer isso, vale usar melhor esse espaço para contar quem é que ela está enfrentando.
tá? Pra ficar mais legal. Ah, ela usa só uma espada? Pô, então ela pode tá. Aí eu aqui, ó, vou desenhar. Você pode estar um pedaço da cobra cortado aqui, né? Com sangue, e ela pode estar segurando a espada com sangue, né? Ou até segurando a espada mais pra frente aqui, não sei. Ou aqui nessa mão, né? Aí você teria que decidir o que que você quer e mostrar, né, que a cobra tomou uns talhos aqui que tá morrendo. Também pode ser válido. Mas tudo isso acho que daria para ter pego lá atrás, lá no seu planejamento de thumb, daria para você ter pego. O que que eu acho que, assim, eu falei um monte de coisa e eu sei que na hora que você for para a próxima peça, vai parecer, tipo, muita coisa para você pensar de uma vez, tá? Eu acho que entre uma peça e outra que você estiver fazendo, faz uns estudos, às vezes, de coisas que inspiram para aquela peça. Então, por exemplo, uma foto de uma floresta ensolarada, você vai fazer um estudo, vai entender um pouco melhor os valores ali daquela cena. Ou até uma outra pintura de alguém que você gosta, que tem um pouquinho a mesma vibe. Você vai fazer um estudinho, sabe, de uma horinha, 50 minutos ali, é, pegando os valores, entendendo como a pessoa está usando os valores, né? E esse tempo, 50 minutos, você vai ficar olhando para a mesma peça e copiando e tentando acertar a cor, sem pictool, só tentando olhar e acertar, você vai ver que você vai começar a entender bastante coisa, né? Sobre essa técnica, o que a pessoa usou para criar aquela arte que você gosta, beleza? Então eu acho que, além de tentar produzir a próxima peça, entre essa peça e a próxima, coloca alguns estudos, tá, de pintura, porque acho que nada melhor do que isso para você começar a melhorar essa qualidade de renderização, porque parece que é algo mecânico, mas não é, não é. É algo que falta dar o insight na sua cabeça e que ainda não deu, e que vai dar a hora que você começar a estudar, fazer esses estudos. Beleza? Que mais? Aí botei, né? Botei uma luzinha aqui, o Dappled Light aqui. Botei uma luz quentinha vindo ali da esquerda, né? Só para dar aquele quentinho nela, assim, chama mais atenção, né? Nosso olho vai mais para ela e tal. Até acho que eu fiz aqui uns recortes de luz aqui no chão que ficaram meio ruins. Mas enfim, você vai fazer com calma e vai ficar bom. É, e é isso, acho que uma coisa que eu acho que é legal você treinar a fazer quando você estiver fazendo, que eu acho que me parece que você está vindo pintar com os pincéis de textura direto. Aí é um desafio que eu vou te dar para você. Você pode fazer isso de duas maneiras, tá? Por dois caminhos. Cada caminho é um extremo, mas não usa pincel de textura. Você pode fazer estudos e pinturas e usa só. Você só tem duas opções de pincel, né? Aqui, ó. Botão direito. Ou você vai usar o duro, pincel duro. Cara, pincel duro, você tem que saber exatamente a cor que você quer pôr. É ótimo, é excelente. Pintar só com pincel duro, para você ter que escolher a cor certa para aquele lugar. Não tem essa de vir com o pincel meio fofinho e. Não tem essa. Pá, você põe. Se ficou ruim, tá ruim. Muda a cor e põe de novo. E o soft round, que também não tem textura nenhuma, e você vai usar ele combinado com seleção, né? Então você vai ter áreas duras, mas as áreas duras vão ser áreas de seleção. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quisesse fazer essa perna dela aqui, né? Que é um cilindro. Então, vou fazer a cor base, né? Até nesse caso a cor base é essa aqui, mais o Terminator, né? Depois eu vou fazer a sombra de baixo. Mas na verdade tem um recorte, né? E aí aqui em cima tem onde bate a luz, né? E aqui na perna
provavelmente na área de sombra vai ter um pouquinho de contaminação da luz atmosférica do céu, né? E vai ter embaixo um pouquinho da luz do chão, né? Levinho ali. Pronto, né? E assim, a hora que você entende o que você tem que fazer e você faz com o processo, você vai ver que é para ser muito rápido a pintura e o render, né? Porque depois disso, beleza, aí depois disso você aproxima, aí você pega um outro pincel, mais para frente, lá para frente, lá quando tiver a pintura inteira tiver nesse nível, aí você vai vir com o pincel e você vai, né, de repente criar algumas áreas de dobra, né? Sei lá. Às vezes até tem uma dobra maior aqui assim, né? Vindo da virilha ali, né? Mas isso vai vir depois. Depois que tiver bem renderizada essa primeira etapa aí, em todas as áreas da cena. Beleza? Deixa, pensa sempre que você tem que pintar do mais geral para o mais específico. Então, sempre a cor local das coisas, o grande bloco de cor daquela coisa, e aí os elementos de luz e sombra. Sombra própria, né? Sombra de volume, sombras de oclusão, é muito importante também. Sombras projetadas, e aí luzes rebatidas, luzes secundárias, e depois vem as questões de material. Então, é um metal? Beleza, então vamos pegar aquilo que eu fiz bem simples e vamos exagerar, porque o metal ele tem reflexos, ele vai criar highlights, que são os reflexos da fonte de luz principal, ele vai ter contaminações de reflexos de coisas em volta, vai ser mais intenso, numa coisa polida, né, e reflexiva. E aí você vai colocando essas coisas, mas tudo depois de você criar essa etapa aqui, né? Essa etapa de render básico que, se você tiver tudo separadinho na hora que você montou a cena e tal, é para ser muito rápido. Vem com o pincelzão, esse pincel amigo aqui, ó, soft round, e faz quase tudo com esse cara, beleza? E aí você vai ver que a hora que você tiver uma dúvida do que você tem que fazer, a dúvida vai ficar muito explícita, porque você não vai poder esconder ela com textura. A hora que a dúvida ficar explícita, não corre. Para, pensa, qual é a topologia dessa parte? A topologia do volume, né? Daquela coisa naquele universo fictício dentro do meu desenho. É um cilindro? É um cone? Pensa na mesh, né? Imagina que aquilo é um 3D. Onde estão os polígonos? As faces daqueles polígonos? Para onde elas estão apontando? Elas estão apontando para a fonte de luz? Quer dizer que está mais iluminado. Cada vez que elas vão apontando menos para a fonte de luz, elas vão ficando mais escuras, até a hora quando passa ali né, quando a normal passa do 90 graus, pum, aí pronto, aí não tá pegando luz. Aí ficou, né, área de sombra. Então vai pensando nisso, tenta criar isso na sua cabeça, e isso você só vai criar desenhando bastante, pintando bastante de referência e se preocupando com isso a hora que está pintando, mesmo que deixe o seu processo mais lento. Beleza? Eu acho que é isso, Mariana. Eu falei pra caramba já. Parabéns pelo seu trabalho. Acho que você está bem avançada já numa parte, está começando aí essa outra parte. Estou vendo que você está produzindo, então isso é importantíssimo. Então acho que não tem como. A coisa vai evoluir aí. Vai evoluir.
Não tem para onde ir. É só continuar produzindo, sempre com muita consciência do que você está fazendo. Toda vez que você for botar uma pincelada, ela tem que ser totalmente deliberada, a forma dela tem que ser deliberada, então a silhueta dela, e não importa se é a luz do quadrado, do negócio do Dapple Light no chão. Cara, deliberado, vai lá e decide qual é essa forma. Decide com base no que está acontecendo na cena, nas coisas que estão interagindo com ele na cena e na beleza daquela forma. É um elemento gráfico que tem que estar bonito. Tanto que aqui eu fiz não ficou muito bonito. Só que eu não tinha mais tempo para arrumar. Mas tem que ficar bonito. Todos os elementos. Beleza? Toda vez que você tiver uma silhueta de uma cor, de uma forma dentro da sua cena, aquilo tem que estar interessante, tem que estar bonito, tem que ter gesto, tem que ter ritmo, tem que ter interesse, tem que ter assimetria muitas vezes, né? Pra ficar interessante, pra ficar legal, divertido, dinâmico. Beleza? Eu acho que é isso. Acho que eu falei tudo. Ficou bem longo já esse vídeo. Mas boa sorte aí nos estudos. Espero ver você produzindo bastante coisa ainda daqui pra frente e logo tá produzindo aí suas splashes lindonas que nem você quer. Beleza? Um beijo, Mariana. Até mais. Tchau.